Muito bem, nesta noite eu quero refletir com vocês sobre o seguinte tema: o peixe morre pela boca e o humano pela mentira. 1 Reis, capítulo 13, versículos 15 a 19, versículos 23 e 24. Nós vamos ler, portanto, a palavra do Senhor, que assim nos diz: Então o profeta de Betel disse ao profeta de Judá: Vem comigo à casa e come pão. Mas ele respondeu: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E havendo eles comido e bebido, o profeta de Judá se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra do Senhor a todos nós. Quinta-feira, 2 de agosto de 1990. Logo no início da manhã, o Iraque iniciou a invasão do Kuwait. No sábado, eu assisti um programa, ouvi uma pregadora, famosa pregadora pela televisão, uma pregadora evangélica, fez a seguinte afirmação contundente: não vai haver guerra no Golfo. Na quarta-feira, dia 8, os primeiros caças norte-americanos chegaram à Arábia Saudita, dando início à Guerra do Golfo. A famosa pregadora se equivocou. Março de 2020. Outro influente pregador, na televisão especialmente, desdenhou do Covid-19. Negou todas as afirmações das autoridades sanitárias, da OMS, questionou todas as medidas protetivas e afirmou: não vai haver catástrofe no Brasil com este vírus. Naquela ocasião, havia 1.000 casos de Covid, de contaminação, 18 mortos. Março de 2021, o mesmo pregador divulgou um vídeo no YouTube dizendo: peguei Covid-19. Mas aproveitou o seu vídeo para negar que fosse negacionista. A essa altura, 15 milhões de contaminados e mais de 400 mil mortes. É ou não é uma catástrofe? O que me impressionou nestes dois
pregadores famosos, televisivos, não foi que eles fizessem previsões e afirmações em nome do Senhor, em nome de Deus, em nome da sua função como pregadores e profetas do Senhor. Não foi o equívoco. Foi que não tiveram a coragem de dizer: me enganei. O que eu falei não foi dito pelo Senhor. Não deram uma palavra para dizer que tinham se equivocado. Ao invés disso, continuavam a fazer outras afirmações. E o que mais me impressiona é que continuam acumulando seguidores. A minha pergunta que faço nesta noite, ou a pergunta que faço nesta noite a este texto, e à luz deste horizonte que mencionei há pouco, ilustrei com estes dois pregadores famosos da televisão, é a seguinte pergunta: devo acreditar em tudo que é dito e feito em nome de Deus? E a segunda pergunta: ou devo ignorar tudo que é dito e feito em nome de Deus? Devo acreditar em tudo. Eu me lembro que o governo de José Sarney, ele mandou colocar, como presidente do Brasil, ele mandou colocar em todas as cédulas, ele mandou imprimir: Deus seja louvado. E a expectativa é que esta impressão ali curasse a economia do Brasil de uma vez por todas. Não curou. Devo acreditar em tudo que é dito e feito em nome de Deus? Observem que a narrativa que há pouco li trata do confronto entre uma ordem divina dada ao profeta de Judá pela palavra de Deus e a mentira contada pelo profeta de Betel, anunciada como vinda através de um anjo, da aparição sobrenatural de um anjo. Isso nos traz preciosas lições. Antes eu quero situar vocês nesse contexto. Esse é um texto que me incomodou durante muito tempo, e eu vou explicar por quê. Nós estamos aqui logo após a divisão do reino, do povo de Deus, entre dois reinos. Reino do Norte, tendo sua capital Samaria, tendo como rei Jeroboão, e Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, e cujo rei era Roboão, filho do rei Salomão. Casa de Davi ao sul, casa de Israel ao norte. Muito bem, Jeroboão foi colocado nesta função, foi indicado pelo profeta Aías como indicado por Deus para ocupar ou para liderar essas 10 tribos que se constituíram no Reino do Norte. O Reino do Sul ficou com 2 tribos apenas. Ele, então, foi empossado e logo ele ficou imaginando no seu coração e começou a pensar o seguinte. Nós temos isso no capítulo 13, aliás, um pouco antes. No capítulo 12. Disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, no templo, o seu coração se tornará para o seu senhor Roboão, que reinava agora sobre o reino do sul, rei de Judá, e matar-me-ão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Ele ficou preocupado
e por isso criou uma cisão religiosa. A cisão política deu lugar, como nós vimos hoje pela manhã, uma cisão afetiva, irmão querendo brigar contra irmão. Falamos sobre isso hoje pela manhã. E agora Jeroboão, preocupado, resolveu fazer uma cisão religiosa. Constituiu 2 templos, um em Dan, outro em Betel, para substituir aquele de Jerusalém, para que as pessoas não fossem até lá. E a Bíblia diz que ele começou a fazer as coisas ao seu bel prazer. Qualquer um que quisesse ser sacerdote, ele determinava. E ele mesmo começou a fazer sacrifícios, coisa que devia ser feita pelos sacerdotes. Muito bem, estava ele em frente do altar para oferecer sacrifícios. Não tendo esta autoridade, Deus enviou um profeta anônimo. Nós não sabemos o nome desse profeta. E este profeta vai até ali e profetiza contra o altar, diz que vai haver um sinal de que Deus não se agradava daquilo que Jeroboão estava fazendo, ou seja, com a cisão religiosa. E a Bíblia então diz a este que foi dito a este profeta que profetizou contra o altar, né? Ele era um profeta de Judá, veio de Judá até Betel para então ali profetizar contra aquele lugar e dizer, inclusive, que Deus levantaria um outro rei no lugar de Jeroboão, porque Jeroboão se afastou dos caminhos do Senhor, indicado por Deus, mas não foi fiel e não foi leal. Mas a Bíblia diz a este profeta, a palavra do Senhor diz a este profeta: não permaneças lá, não comas pão, não bebas água neste lugar, em Betel. Volta para tua casa. Volta para tua casa. Ele começa a empreender o seu caminho de volta. E um profeta de Betel, aparentemente mais idoso, ele então fica sabendo deste profeta, vai até ele e nós temos o texto que lemos há pouco. Ele diz: vem para minha casa, come comigo, bebe comigo. O profeta disse imediatamente: não posso ir, porque a palavra do Senhor me proibiu. E aí o velho profeta diz: eu também sou profeta como tu. E um anjo do céu me disse: chama ele, leva ele para tua casa, dá a ele pão e água. O profeta acreditou. A Bíblia acrescenta: mas mentia-lhe. O profeta de Judá vai até a casa daquele profeta de Betel, come ali, e a palavra do Senhor vem àquele profeta de Betel, que era o hóspede, o hospedeiro, vem a ele naquele momento em que eles estavam à mesa, e diz que o profeta de Judá tinha desobedecido a palavra do Senhor. Que coisa estranha. Isso sempre me incomodou. O profeta mentiu. O profeta de Betel mentiu. Agora a palavra do Senhor vem através dele para repreender o profeta de Judá, que ele não devia ter ficado ali. E aí a Bíblia acrescenta que este profeta vai embora, um leão o encontra no caminho e o mata. Morreu. Este é o contexto. Eu aprendo algumas preciosas lições neste texto. Em primeiro lugar, o que eu aprendo aqui nesse texto é o seguinte: é que a palavra de Deus é distinta da palavra do anjo. Que coisa estranha, pastor. É isso. A palavra de Deus é distinta da palavra de anjo. O profeta velho diz assim no verso 17: porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste,
E respondeu-lhe então o profeta de Betel, aquele que o hospedou, aquele que o recebeu e que mentiu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água, mas mentia-lhe. Palavra de Deus dita ao profeta de Judá, ou palavra de anjo dita ao profeta de Betel? Quais das duas eram a verdadeira? A própria Bíblia diz. Ambos são incondicionalmente de Deus? Absolutamente não. Meus irmãos, nós somos muitas vezes levados pelo misticismo presente em nossa sociedade e especialmente em nosso meio evangélico, fortemente marcado por esse misticismo. Nesta pandemia, por exemplo, nós vimos pregadores e líderes religiosos vendendo água que curava a Covid. Sim. E talvez alguns que tenham comprado esta água e tenham bebido essa água, pegaram Covid e nem tiveram problema nenhum. Assim como tantos outros que não usaram nada e também ficaram curados. Muito bem. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo misticismo. As pessoas são impressionáveis. Se alguém lhes diz, um anjo me falou. Mas o que nós percebemos aqui fortemente é que a palavra de Deus é distinta da palavra de anjo. E aqui eu quero destacar para vocês especialmente o sentido da palavra, do termo anjo do hebraico, melek, ou malak, desculpe, melek é rei, malak é a palavra hebraica para anjo. Esta palavra significa mensageiro e representante. Ocorre que nem sempre é um mensageiro ou representante de Deus. Sobrenatural, um ser sobrenatural, nem sempre é assim. Em Gênesis 32, 3, por exemplo, a Bíblia diz que Jacó, saindo da casa de Labão e voltando para sua terra, ele se prepara para se reencontrar com seu irmão Esaú. Estavam brigados há 20 anos. E a Bíblia diz assim em Gênesis 32, 3, Jacó enviou mensageiros para a região de Seir com o objetivo de se reunir com Esaú. Esses mensageiros vão até Esaú e voltam trazendo um recado. Olha, ele está vindo com 400 homens aí. Jacó enviou, o termo hebraico é malakim, plural de malak. Ele enviou anjos, não mensageiros. O que eu quero dizer é que nem sempre estas coisas sobrenaturais que se diz às vezes como fonte de alguma revelação, que nem todo misticismo que vivemos e que vemos muitas vezes, de fato é assim, porque existe anjo homem e existe anjo ser sobrenatural que de fato vem da parte de Deus. Existem inclusive também os anjos do mal. É outra coisa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é isto, é que a palavra de Deus é superior à palavra de anjo. São incomparáveis. A palavra de Deus é distinta, é clara, enquanto que a palavra de anjo pode ser verdade ou não. Desconfiemos, irmãos, destas revelações sobrenaturais que acontecem a uma pessoa só.
Chequemos com a palavra de Deus. É preciso cuidado. Uma segunda verdade que quero trazer a vocês é que a palavra de anjo prova a nossa fidelidade à palavra de Deus. O texto diz que o profeta disse, um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Eu não creio que a intenção do profeta de Betel fosse mentir. Ele pode ter recebido alguma impressão, não creio que também foi uma revelação de um anjo. O texto diz que mentia-lhe, não era verdade. Mas eu creio que pode ter sido alguma impressão que ele teve, e ele então, com boas intenções, porque era isto, era acolher o profeta de Judá, era lhe dar de comer, de beber, mas não era do Senhor. Não era revelação do Senhor. E por que veio esta palavra através deste profeta, deste velho profeta de Betel, para o profeta de Judá? Porque aqui havia a necessidade de provar a fidelidade do profeta de Judá, a palavra que ele recebera do Senhor, uma palavra clara, uma palavra sem dúvida alguma. Ele tinha esta convicção, tanto que responde e diz, não posso voltar contigo, porque me foi dito pela palavra do Senhor que eu faça assim, assim, assim. Por que Deus permite que muitas vezes surjam estas coisas, irmãos? É para provar o nosso coração. É para provar a nossa fidelidade ao Senhor. Uma certa ocasião, eu fazia uma reflexão sobre as oportunidades que surgem e que muita gente interpreta o seguinte: surgiu uma oportunidade na minha vida é porque Deus que mandou. Nem sempre é assim. As oportunidades surgem muitas vezes para provar a nossa lealdade. Por exemplo, no setor público, quando surge uma situação, pode ser uma prova, pode ser um teste para ver a sua fidelidade. Ah, eu tive oportunidade e por isso roubei. Não! Nem toda oportunidade vem de Deus. As oportunidades podem vir para isto, para nos provar. Olha só o que diz o texto no capítulo 13, versículos 20 e 21. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e ele chamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. E aí, então, Deus dá a palavra de repreensão ao profeta de Judá. Observem que Deus usou o profeta de Betel para mostrar que aquilo tinha sido uma prova. E assim, meus amados irmãos, surgem provas todos os dias na nossa vida para provar se o nosso coração está dedicado ao Senhor, se servimos e se seguimos só ao Senhor. Se tão somente Ele é o Rei do nosso coração, como vimos hoje pela manhã. A palavra de anjo prova a nossa fidelidade à palavra de Deus. As situações que vão surgindo quando alguém diz alguma coisa em nome do Senhor, é para provar. É para provar se nós seguimos a palavra de Deus ou a palavra de homem. E ainda que venha da parte de um anjo. Sabe o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 8? Ele diz, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema.
mesmo que seja um anjo do céu. Contrariou a palavra do Evangelho, não é palavra do Senhor. Você deve estar se perguntando, pastor, mas tem tantos profetas e tantos pregadores, e eles falam e afirmam, como eu posso saber? Deuteronômio, anote aí, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22. Preste atenção nesse texto. É um texto de prova. O profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verso 22, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Sabe como é que termina esse texto? Diz, não tenhas temor dele. Se alguém falou uma palavra com presunção, dizendo que era a palavra do Senhor, ele pode não ter dito assim, mas agiu assim. Esta palavra não se cumpriu. Esta não foi uma palavra do Senhor. Com soberba falou este profeta. Não tenhas temor dele. A terceira verdade que aprendo com esse texto é esta. Que tenha palha com o trigo. Eu uso esta expressão do profeta Jeremias, no capítulo 23 do seu livro, nos versos 28 a 30, diz assim, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça pedra. Portanto, eis que eu estou contra os profetas que furtam as minhas palavras, diz o Senhor, cada um ao seu próximo. Falar uma palavra que o Senhor não disse, dizer algo, isto é o que Deus revelou para mim e não foi, é furtar a palavra do Senhor. Devemos ter muito cuidado. Eu aprendi muito cedo da minha vida de ministerial a tomar muito cuidado. Eu, talvez nos últimos anos, não usei, mas não ousei mais dizer é a vontade do Senhor. Tal coisa assim, assim. Porque aprendi uma profunda lição com esta coisa. É que muitas vezes nós dizemos, é a vontade do Senhor, para algo que está acontecendo na nossa vida, que nós é que queremos. Se não bate com a palavra do Senhor, irmãos, certamente não vem do Senhor. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada, e os feitos e palavras ditas em nome de Deus ou de uma suposta revelação sobrenatural devem ser sempre cotejados pela palavra de Deus. A mentira do profeta de Betel queria experimentar a fidelidade do profeta de Judá à palavra de Deus. As ordens divinas exigem uma submissão absoluta. O profeta de Judá não deveria ter posto em dúvida a ordem que recebera, claríssima, da palavra de Deus. Nem mesmo se um anjo lhe ordenasse. O peixe morre pela boca e o humano pela mentira.
Esse é o quarto e último aspecto que eu quero trazer para vocês. O peixe morre pela boca e o humano pela mentira. O que eu quero dizer com isto? A mentira, dar ouvidos à mentira, não seguir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é o segredo para que nós possamos julgar as palavras que nos são ditas. É a palavra do Senhor que deve ser a verdade, é o que é a verdade absoluta, e é a ela que devemos a nossa fidelidade. Se lembram hoje pela manhã o que eu perguntei? Se você seguia pela palavra de Deus ou se seguia pelas palavras de homens, talvez até de falsos profetas, ou de homens que dizem falar em nome de Deus. Pois bem, o que quero chamar a sua atenção é que quando nós nos desviamos da palavra do Senhor, quando começamos a dar ouvidos a mentiras, e nós estamos vivendo um tempo de mentiras, inventaram um termo bonito para mentira: fake news, um estrangeirismo. Todo mundo aprendeu o que é fake news. Eu fico impressionado a cada dia, como muitas vezes nós mesmos somos divulgadores de fake news. Eu passei a tomar muito cuidado com o que eu recebo pelo YouTube, pelo WhatsApp. Mensagens de afirmações de verdade. Eu vou pesquisar antes que eu possa acreditar naquilo. Mas muitas vezes nós estamos tão na expectativa de alguma coisa que confirme uma ideia, uma opção ou uma verdade que já temos como nossa, que não tomamos os devidos cuidados. A palavra do Senhor nos manda tomar bastante cuidado. E quando nós nos dobramos a estas mentiras, e quando passamos a viver a nossa vida a partir destas mentiras, o que é humano em nós morre. É isso que eu quis dizer com o peixe morre pela boca e o humano, esta frase normalmente é assim, e o homem pela língua. Mas eu prefiro pensar aqui, eu fiz essa adaptação, e o humano pela mentira. Há algo muito importante que a gente deve pensar. E é sobre Jesus. A Bíblia afirma em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, sobre Jesus Cristo, diz assim: ele, Cristo, não cometeu pecado algum, nem qualquer engano se achou em sua boca. Nenhuma mentira se achou na boca de Jesus Cristo. Mas é muito comum a gente ouvir a expressão errar é humano. Errar é humano. Quem não erra? Quem nunca pregou uma mentirinha? Não é verdade? E alguém já perguntou se Jesus não cometeu pecado, como esse texto diz, e não se achou em sua boca nenhum engano? Será que ele seria tão humano quanto nós? Alguns se perguntariam isso. Será que ele era humano mesmo? Não é? Porque há gente que diz assim: ah, não, Jesus não pecou, Jesus não mentiu, porque ele era Deus. Mas a Bíblia diz que ele era homem Deus. Era plenamente humano, plenamente divino. E por isso vem essa pergunta muitas vezes. Se Jesus não pecou, não errou como a gente, será que ele era tão humano quanto nós? E essa pergunta está equivocada, porque ela pressupõe que a falha, que o erro faz parte da essência do homem, que a mentira faz parte da essência do ser humano, mas não faz.
O homem foi criado perfeito, diz a Bíblia. E os homens é que buscaram muitas novidades e muitas coisas. Aí, quando a gente pensa, essa pergunta está feita do modo contrário, porque a resposta para ela seria não. Jesus não era tão humano quanto nós. Ele era mais humano do que nós, porque ele viveu exatamente como o primeiro ser humano foi criado, perfeito. Nele não se achou pecado, nem na sua boca engano. Meus amados irmãos, o profeta de Judá se tornou menos humano, segundo o propósito de Deus, porque deu ouvido à mentira. A mentira veio para provar a sua fidelidade à palavra do Senhor. Mas ele ficou impressionado com o fato de que tinha havido aí uma revelação sobrenatural de um anjo. Isso nos alerta que aquele profeta se tornou menos humano e o humano morreu por causa da mentira. Que isso nos alerte e nos faça viver neste mundo seguindo a palavra do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 18, capítulo 18, verso 1 até o capítulo 19, 37, nós temos uma tentativa de invasão de Jerusalém por Senaqueribe, rei da Síria. Ele já tinha atacado e destruído o reino do norte, Samaria. E agora atacava Ezequias, rei de Judá. E ele cercou, e sabe qual foi o seu argumento? Porque o rei estava lá fechado, a cidade estava trancada, os seus muros, não é? E sabe qual foi o argumento de Senaqueribe, rei da Síria? O primeiro argumento que ele usou, diz assim, capítulo 18, versículo 25: porventura teria eu subido sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Foi o Senhor que me disse, sobe contra esta terra e a destrói. Senaqueribe usou o nome do Senhor em vão. Agora vocês imaginem se Ezequias e todo o Judá ficasse dizendo, o que ele disse que foi Deus que falou para ele. Ao invés de ouvirem a palavra do Senhor pura e perfeita. Hoje pela manhã, falando sobre as divisões e conflitos, eu fiz uma pergunta que eu volto a fazer agora a você. A pergunta é a seguinte: a sua fidelidade é a palavra de Deus ou a palavra de homens? E como eu perguntei hoje, o rei do seu coração, o único rei do seu coração é Jesus? Meus amados irmãos, e nós possamos devotar a nossa lealdade absoluta e fidelidade tão somente a Jesus.